Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou conversar com vocês que estiverem ouvindo essa gravação sobre epistemologia da medicina, mais especificamente da clínica médica, e o papel que a consciência individual pode ter no processo de autoterapia, da pessoa estar se tratando, né, juntamente com os avanços aí da medicina personalizada, né, que seria o ideal que poderia acontecer, das pessoas não deixarem a questão da personalização da medicina apenas para o médico, mas também serem ativas ou proativas no autoconhecimento para complementar o papel do profissional da área médica no seu tratamento ou no acompanhamento, né, do seu processo de vida, de saúde. Bem, vou começar falando um pouquinho sobre mim, porque eu trabalhei aqui mais de 35 anos no Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, que foi criado inicialmente para ser uma instituição de pesquisa científica que desse subsídios à Faculdade de Medicina, que já existia, né, foi anterior à criação do IB, que desse subsídios à Faculdade de Medicina para a prática médica, né, aqui na região de Botucatu e em todo o estado de São Paulo, até em outros estados, a Faculdade de Medicina atende um grande número de pessoas que, né, através do SUS, né, Sistema Único de Saúde. Então ela é uma instituição muito importante, e então pensando na melhoria da qualidade do atendimento, e foi criado o Instituto de Biociências, que tem pesquisas em várias áreas biológicas que dão subsídios para a prática médica, né? E eu trabalhei com filosofia da ciência no Instituto de Biociências, então eu me envolvi com muitas áreas interdisciplinares inclusive, né, com questões ligadas à prática médica. Qual a relação entre, né, os processos biológicos, físicos, químicos, biológicos do corpo e o processo da saúde e da doença na pessoa como um todo, né? E qual a relação entre esses processos e as experiências de vida das pessoas na perspectiva pessoal, né, de cada um, chamada perspectiva de primeira pessoa. Essa é uma questão mais filosófica que eu também, né, trabalhei, teoria da consciência. Então, frente ao que a gente encontra no dia a dia, né, eu acabo, mesmo aposentado, desenvolvendo algumas reflexões, porque alguns artigos que eu publiquei na área de filosofia da neurociência e filosofia da biologia e filosofia da medicina também, eu me aventurei um pouco, despertaram algum interesse na comunidade internacional. Então eu recebo muitos artigos de pesquisas médicas para dar parecer, embora eu recuse a maioria, porque eu não me julgo competente para me aprofundar nas questões aí da fisiologia humana, né? Mas muito menos da anatomia, que aí já é realmente outro mundo, né? Eu trabalhei mais com questões ligadas à fisiologia, né? Eu eventualmente aceito dar um parecer quando eu noto que é uma possível distorção da ciência, né? Ou em termos mais vulgares, quando as pessoas estão praticando picaretagem, né, na área médica. E então eu comecei a pensar um pouco, né, sobre essa complexidade que é dessa relação entre a dimensão cientificamente mensurável, que é a dimensão física, química e biológica, né, do corpo humano, e o processo de vida da pessoa, que vai incluir, né, a questão da saúde, da doença, por um lado, e vai incluir também, né, a sua vida mental, a sua experiência de vida, né, o aspecto psicológico de outro, né? Então aí nós temos uma complexidade que demanda uma abordagem interdisciplinar. O que eu queria inicialmente
ressaltar e que me motivou a fazer esse pequeno vídeo é que na atividade, na prática médica, na clínica, né, quando o médico atende pessoas, né, existe hoje em dia, né, uma série de exames clínicos, né, que são feitos que dão subsídios, né? O mais comum é o exame de sangue, né, dos componentes físicos, químicos, biológicos, né, macromoléculas biológicos que no sangue da pessoa, e existe uma tabela, né, de quantidades mínimas que as pessoas devem ter para serem consideradas saudáveis, né? Então, né, você vai no médico, as consultas atualmente são rápidas, né? Não existe mais aquele médico que conhece a sua vida em profundidade, né? Então você vai no médico de especialidade, né? Quase não existe mais aquele clínico geral que trata de todas as possibilidades, né? Mas vai ter já, né, uma separação, né, das áreas médicas e cada um enfocando um aspecto do seu corpo, né? Então você vai no médico, ele vai te pedir um exame de sangue, primeira coisa que ele pede, né? Pode pedir também ultrassom, uma radiografia, uma ressonância magnética, né? Dentre outros exames que temos, né? E o que esses exames vão detectar? Vão detectar variáveis físicas, químicas, biológicas que compõem, né, o seu processo de vida no seu corpo, e o médico que vai, ao receber aqueles dados, né, que você vai coletar nos exames, você vai levar para o médico, ele vai interpretar, né, o seu processo de vida, né? E aí, né, nós temos aí o diagnóstico, quando se detecta e se identifica um certo padrão que corresponde a uma doença conhecida, né, já com uma série de conhecimentos já acumulados a respeito, então, né, se passa a terapêutica, né, que é como tratar aquela doença, né? Então você vai ter receitas de procedimentos, de cirurgias, ou medicamentos, né, mudança de hábitos, etc, né? Então, o que a gente tem que entender, eu acho, para a gente se situar bem nesse mundo aí, né? Que o que o médico, ele além da interação pessoal que tem durante a consulta, né? Mas o que ele se baseia o diagnóstico e a terapia vai ser nos dados que constam dos exames. E os dados que constam do exame, eles são científicos, né? São medidas, né, dentro de critérios e usando determinados instrumentos padronizados, né, que vão dar, né, uma distribuição de componentes físicos, químicos, biológicos do seu corpo, e já existe um conhecimento acumulado de que níveis que são adequados de cada um, né, ou pelo menos dos níveis mínimos e máximos, né? Então você tem uma faixa, né, uma faixa de tolerância em que, né, o seu processo fisiológico é considerado saudável, certo? Se tiver menos ou mais do que de um componente, né, do que está naquela faixa de tolerância, você vai já ser investigado ou vai se interpretar como você tendo uma tendência para uma certa doença, ou você já tendo uma certa doença instalada no seu corpo, né? Que aí também tem uma série de tratamentos já conhecidos e que estão já fazem parte do conhecimento, né? Agora, como é que o médico faz isso? O médico não tem acesso à sua experiência de vida, o que você está sentindo, né? Se você está se sentindo bem ou está se sentindo mal. O que é se sentir bem? O que é o bem-estar? É uma interação complexa de todas essas variáveis, né? Mas só você sabe se você está sentindo bem, se está sentindo mal, se está sentindo dor, se não está sentindo dor, se está tendo acesso a sensações agradáveis no seu dia a dia ou não, né? Então, para você ter um tratamento mais adequado possível, né, é preciso unir a sua experiência, que é única sua,
com os dados científicos, a experiência e o conhecimento do médico para definir, então, um roteiro de atuação, né, para propiciar ou a cura ou uma melhora da qualidade de vida da pessoa, né? Só que, devido aos profissionais de clínica médica está lidando com muita gente, né? Ele tem uma formação bem geral, né? Ele não vai, evidentemente, conhecer os detalhes de cada paciente, da sua vida no dia a dia, toda, né? Isso aí cabe ao próprio paciente trabalhar, né? Então, precisa haver uma interação médico-paciente, né? Isso aí já é, inclusive, ensinado nos cursos de medicina, né? Para que o tratamento, a terapêutica funcione da melhor forma possível, né? Agora, o que está acontecendo é que o nível de conhecimento de ambos os lados está subindo, né? Porque do lado médico, do científico, tecnológico, está subindo o nível, então está possibilitando que determinadas doenças sejam controladas, mesmo que não consiga curar, né? Como o caso, por exemplo, da diabetes, né? Tem novos medicamentos que conseguem baixar a glicose, né? No caso, por exemplo, do hipotiroidismo, né? Quando eu fui detectado em 1997, né, tinha surgido já, né, o hormônio, o suprimento com o hormônio da tireoide, que possibilita a gente ter uma vida praticamente normal, tomando esse suplemento, né, hormonal, né? Então, tem uma série de possibilidades, né, que vão sendo abertas pela pesquisa científica e tecnológica do lado médico, propriamente. E do lado do nosso autoconhecimento, também há possibilidades, né, na própria psicologia, ou com uma ajuda de psicólogos, ou a pessoa por conta própria, né, melhorar o seu autoconhecimento, propiciando então, né, uma melhor adesão e uma melhor refinamento do tratamento e do autocuidado, né, no sentido de conseguir se manter saudável por mais tempo, né, e evitar doenças, evitar situações de risco que podem gerar acidentes e etc, etc, né? Então também tem uma evolução, né, uma melhoria do lado do autoconhecimento e do autocuidado. E eu estou falando isso tudo porque eu acredito que esse é o grande avanço que a humanidade está tendo, apesar de todos os retrocessos políticos, guerras, né, crise ambiental, tem muita coisa ruim acontecendo, mas também tem coisas boas acontecendo no sentido de que as pessoas têm a possibilidade de ter uma velhice mais saudável, né, de ter uma melhor qualidade de vida. É claro que tem que trabalhar em cima disso, não pode sair por aí comendo qualquer coisa, né? Não pode ficar parado no sofá assistindo televisão o dia inteiro, né? A pessoa tem que trabalhar consigo mesma para conseguir, né? E tem avanços na área médica, mas você pensa o seguinte, né? Você vai num médico, pessoa que nunca te viu antes, você vai conversar com ela meia hora, o que ela vai saber a seu respeito? Muito pouco, né? E o exame só mostra os componentes do processo, né? Não mostram você como a sua experiência como pessoa de vida, né? Então quem vai trabalhar a sua própria trajetória é a pessoa, né? Não é o médico. O médico não é um conselheiro espiritual, né? E também não se recomenda procurar conselho sobre saúde na religião, né? Religião é outra coisa, né? Para tratar da saúde, né, é a própria pessoa com um profissional médico, né? O profissional médico para fazer os procedimentos que serem necessários,
com o uso da tecnologia que tiver disponível, né, dos medicamentos e toda a experiência que o profissional tem. Agora, tem uma complexidade aí, né, que a pessoa não vai dar conta, né, porque é o conhecimento que o profissional médico tem, né, já do seu curso, né, de graduação, residência e toda a sua experiência que vai possibilitar que esse profissional entenda, né, o que tem a ver, né, aqueles resultados dos exames, né, com o processo de vida da pessoa, porque a coisa é muito complexa, tá? Os exames tem um limite ali, né? E o que é de conhecimento, assim, conhecimento clínico geral, são, né, as faixas de tolerância, né? Para cada variável ali que é medida no exame, né, eles têm já uma indicação que menos do que um certo valor é ruim e mais do que um certo valor é ruim. Agora, para aquela pessoa ali, qual que é o ideal? Né? Isso aí não se encontra em lugar nenhum. Vai ter que ser o entendimento e a intuição do profissional junto com a pessoa que está sendo atendida, que vai construir um procedimento, uma mudança de hábito para melhorar a configuração de todos esses fatores, né? Então, isso sim seria medicina personalizada, né? Seria um resultado de uma interação entre um trabalho feito por um profissional e um trabalho feito pela própria pessoa. Um ou mais profissionais, né? Visto que, embora a gente procure se consultar com um clínico geral para ter um quadro mais amplo do processo de vida e de saúde, né, nosso, mas aí, inevitavelmente a gente vai ter que também consultar outros profissionais mais especializados, né? De repente tem um problema no rim, né, um problema cardíaco, um problema na pele, etc. Aí você vai, né, para o urologista, vai para o dermatologista, cardiologista e por aí afora, né? Tá cheio de especialidades, porque muito conhecimento e muita experiência para uma pessoa só tratar de tudo, né? Seria necessário muito uma capacidade assim praticamente sobre-humana para uma pessoa só abordar todas essas áreas da medicina, né? Tratar. Mas então, concluindo, né, o que eu estou querendo dizer aqui, esse vídeo não está desvinculado das minhas outras palestras aí sobre sociologia, sociedade, política, né? É que eu vejo que um novo modelo de sociedade pode estar centrado na questão do bem-estar, né? O bem-estar que é físico e mental, evidentemente, ao mesmo tempo, né? E que pode estar relacionado, né, ao avanço, aos progressos da ciência e da tecnologia, não só na medicina, mas é a medicina que vai lidar com os problemas que surgem nesse processo, né? Principalmente na terceira idade, né? A partir dos 50 anos já é um hábito, né, ir regularmente ao médico, né, por uma questão inclusive preventiva, né? Então já faz parte, né, desse avanço na qualidade de vida você usufruir da medicina, né? Eu sei que o SUS é bem limitado, mas ele é a base de tudo no Brasil, né? Mas quem participa de uma cooperativa, como a Unimed aqui, né, que a gente participa, tem acesso a várias especialidades, então já
a partir de uma certa idade, você já vai regularmente naquelas especialidades nas quais você tem necessidade, né? Pelos tipos de processos que acontecem no seu corpo. Tem gente que não tem nada, né? Ou pelo menos pensa que não tem, né? Mas já faz parte desse avanço na qualidade de vida você ter essa atividade preventiva para quando você chegar, né, em idades mais avançadas, né, você não seja tomado por uma série de problemas que não tem mais solução, né? Então, eu vejo uma dimensão política nisso, tá? Porque, independentemente de se o governo é de direita ou de esquerda, é claro que com a direita no poder, todo esse sistema de bem-estar é atacado, né? Mas mesmo eventualmente nós passemos por 4 anos de direita no poder, como a gente passou no Brasil, né, não vai se destruir tudo isso, porque o próprio povo não deixaria, né? Imagina se durante a Covid fosse cortadas as verbas do SUS, Sistema Único de Saúde. O que aconteceria? Aconteceria uma revolução, né? Porque por necessidade, né? O SUS atendeu muita gente, salvou muitas vidas durante uma epidemia. Nós tínhamos um governo de direita que queria reduzir, né? O Paulo Guedes, na economia, queria reduzir as despesas, os gastos do Estado, mas não pôde, não conseguiu, não tem como. Como é que você vai? Você vai cortar a aposentadoria das pessoas que trabalharam a vida inteira e contribuíram? Você vai cortar o atendimento de saúde para quem precisa, né? E as pessoas já sabem que pode contar com um certo atendimento, e de repente elas não vão ter mais esse atendimento, certo? Então, eu vejo que, mesmo que o povo se iluda com determinados candidatos e vote em políticos que estão defendendo interesses particulares, privados, que vão contra os interesses do povo, né? Mesmo que se ataque o orçamento público para cortar aquilo que investe nas pessoas, na qualidade de vida das pessoas, no bem-estar das pessoas, mesmo assim, né? Mesmo que se ataque a ciência, mesmo que se corte verba de universidade, de pesquisa, mesmo assim, já existe um momento, uma pressão na sociedade, nesse sentido que eu estou falando, de haver uma melhora da qualidade de vida e uma maior condições da pessoa atingirem um bem-estar. E o bem-estar que envolve uma série de fatores, né? Para os gregos era baseado na atividade física e na alimentação. Isso é a base de tudo, né? Você está se movimentando e está se alimentando adequadamente, de acordo com as necessidades do seu corpo, né? Mas a partir daí, né, daquela medicina hipocrática, né, ao longo do tempo, tem uma quantidade muito grande de avanços científicos e tecnológicos que dão novas possibilidades e as pessoas vão incorporando isso nas suas vidas. Isso vai melhorando a sua qualidade de vida, né? E isso não vai ser destruído por um governo ruim de direita ou mesmo eventualmente um governo ruim de esquerda. Isso não vai ser destruído, isso é uma conquista progressiva, né, que vai gerando um novo patamar de qualidade de vida na sociedade, né? O que destrói isso é uma guerra, né? Então, eu acho que a paz é o imperativo principal, né? O imperativo máximo para preservar esse processo construtivo de progresso da qualidade de vida humana ao longo do tempo, né? E também, é claro, precisa de estender essas possibilidades a mais pessoas, né? Tem muitas pessoas excluídas, não só desses processos de saúde, né? De geração de saúde, né? Mas estão excluídas de trabalho, de renda, de assistência, etc., de condições de vida, de saúde, segurança alimentar, etc., né? Isso também é importante, é claro, né?
reduzir essa desigualdade social e econômica, né? Tá bom, gente? Um abraço.